Lá na coluna do Reinaldo Azevedo, caçem e processem. Deputado quer Lula morto e tenta impedir meio de defesa. Vamos entender aqui na coluna do Reinaldão Azevedo. Nesta terça, um deputado federal afirmou que torce pela morte de Lula, mas ele foi além, cometeu crime. Vamos ver. Jair Bolsonaro passou 28 anos na Câmara a dizer barbaridades, ninguém dava muita bola para ele. Dispensava-se aquele senhor, desprezado também por militares graduados, o tratamento de um bufão irresponsável. E era, mas não só isso. Ele pisoteava o código de ética e decoro parlamentar e ia ficando por lá, fazendo fama e fortuna, pendurando a família toda na política. Era uma verdadeira dinastia, uma estirpe dos bravos, o patrimônio da turma teve um crescimento formidável. Logo, mau negócio não era, e ainda por dizer o patriarca que não tivesse chegado ao topo. A voragem da Lava Jato e seu adernamento ideológico destruíram o ecossistema político, e o clown da extrema-direita alcançou a presidência, de onde tentou articular um golpe de Estado, e como deixou claro por esses dias, ele não desistiu do golpismo, nem depois de se tornar réu por tentativa de golpe de Estado, entre outros crimes. Será que a aldeia cura? A essa altura, é preciso proteger a sociedade. Por que isso? A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou ontem, por 15 votos a 8, um projeto de lei que propõe desarmar a segurança do presidente da República e de todos os ministros de Estado. Isso é inconstitucional, mas essa questão fica para uma outra hora. O autor da proposta é o deputado Paulo Bilinski, do PL, um bolsonarista fanático. Em maio de 2023, este senhor ocupou uma tribuna da Câmara para entoar loas a um avô ucraniano por ter integrado a SS, a política do Estado nazista que espalhou terror e morte. Isso é uma história que não é lembrada, e que bom que o Reinaldão lembrou. Lucas mandou, bora ajudar, galera. Faltando 187 e 2 membros. Falta muito, falta a meta quase toda e estamos na metade da live, gente. Com audiência boa, com um monte de gente aqui estando presente. Cadê vocês aí para a gente poder fazer bem o nosso trabalho, meus caros? Tentou justificar o seu antepassado estava em uma guerra mundial para libertar a Ucrânia das garras do comunismo. Entenderam? Por que não a SS? Lembro dessa circunstância porque sempre é bom saber quem quer o quê. O relator da matéria foi o deputado Gilvan da Federal do Espírito Santo, também do PL. Ao defender o texto, ele afirmou: por mim, eu quero mais que o Lula morra, eu quero mais que ele vá para o quinto dos infernos, é um direito meu. Não vou dizer que vou matar o cara, mas eu quero que ele morra, que vá para o quinto dos infernos. Porque nem o diabo quer o Lula, é por isso que ele está vivendo aí. Superou o câncer, tomara que tenha um ataque de cardia, quis dizer cardíaco, porque nem o diabo quis essa desgraça desse presidente que está afundando o nosso país. Eu quero mais é que ele morra mesmo e que andem desarmados. Não quer desarmar o cidadão de bem? Que ele ande com o seu segurança desarmado. Gilvan Aguiar Costa resolveu adotar o nome de Gilvan da Federal, porque já foi agente da Polícia Rodoviária Federal e era agente da PF quando se licenciou para fazer política. Sabem como é? O cara é um patriota e só discursa com uma bandeira do Brasil nos ombros, pertence àquela safra de fanfarrões perigosos que, volta e meia, transformam um congresso num picadeiro de maus palhaços. Quebra de decoro. Trata-se de evidente quebra de decoro parlamentar. Vamos ver? Define o Código de Ética da Câmara. Artigo 4º, constituem procedimentos incompatíveis com decoro parlamentar, puníveis com a perda de mandato, abusar das prerrogativas constitucionais asseguradas aos membros do Congresso Nacional, Constituição Federal, artigo 55, parágrafo 1º. Artigo 5º, atentam ainda contra o decoro parlamentar as seguintes condutas puníveis na forma deste Código: praticar atos que infringam as regras de boa conduta nas dependências da Casa, deixar de observar intencionalmente os deveres fundamentais do deputado, previstos no artigo 3º desse Código. Entre os deveres fundamentais previstos no artigo 3º, lê-se: tratar com respeito e independência aos colegas, às autoridades, os servidores da Casa e os cidadãos com os quais mantenha contato no exercício da atividade parlamentar, não prescindindo de igual tratamento. Gilvan tem que ser cassado. Até onde essa gente pode ir? Num dia, um Gustavo Gayer associa
uma ministra de Estado a uma garota de programa, no outro, seu colega de partido diz querer a morte do presidente. Estamos no território do decoro, mas há também o território do crime. Vamos entender o que fez o tal Gilvan? Ele é autor de um relatório de um projeto de lei absurdo e confessa: quer que o Lula morra para atingir o seu intento, não disfarça. Usa a sua condição de deputado para tentar, então, desprover de armas os seguranças do presidente e do ministro. Não há a menor dúvida de que Gilvan vocaliza um desejo, a morte de Lula, e de que instrumentaliza a sua função pública para facilitar o trabalho de quem quiser concretizar o seu sonho. A Advocacia Geral da União encaminhou a notícia de fato à PF e à PGR, solicitando que adotem providências cabíveis, incluindo possível investigação criminal. Escreve a AGU que as declarações podem configurar, em tese, os crimes de incitação ao crime, artigo 286 do Código Penal, e ameaça, artigo 147 do Código Penal, merecendo apuração rigorosa pelos órgãos competentes. E acrescenta: há de se apurar ainda se tais manifestações excedem ou não os limites da imunidade parlamentar, de acordo com o artigo 53 da Constituição Federal, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que tem entendido que a imunidade material não protege as manifestações que configuram crimes contra a honra ou incitação à violência, especialmente quando se voltarem contra as instituições democráticas ou agentes públicos investidos em função do Estado. A ousadia. A extrema-direita, como sabem, quer a anistia para golpistas por crimes cometidos no dia 30 de outubro, até a data em que a lei entrar em vigor. Não vai acontecer, mas a pretensão delinquente é notável. Uma das evidências que a PF trouxe à luz foi o plano para matar o presidente Lula e o vice-Geraldo Alckmin e, claro, o ministro Alexandre de Moraes. Em meio a essas revelações, 15 deputados de uma comissão aprovam um texto que, se entrasse em vigor, exporia o presidente a um risco de vida. O maior erro que se pode cometer sobre Bolsonaro e seus subordinados ideológicos é achar que podem ter se convertido à democracia. Notem que a miséria do dito mito reduziu a política, mas qual a surpresa? Em 2015, indagado por um repórter se achava que Dilma concluiria o mandato, o agora inelegível respondeu: eu quero que acabe hoje, infartado ou com câncer de qualquer maneira. Bolsonaro abriu a tampa do bueiro da política, é necessário fechá-la. Se Gilvan não for cassado por sua fala e se não tiver de responder na justiça, outros farão coisa ainda pior. E sempre aparecerá alguém para dizer: melhor não fazer nada por enquanto, até o dia em que reagir já não será uma opção, como indagou Iléu. Se não for agora, quando? Quando, gente? Vamos mandar aí contribuições, 20 pilas, vocês ganham livros, meus caros, minhas caras. Muito obrigado pela presença de todos vocês, meus queridos, minhas queridas. Deixa eu tirar aqui um bolsonarista aqui que tá enchendo o saco no chat. A galera tá chegando com tudo, porque o canal tá crescendo, o canal tá chegando em novos públicos, e a gente precisa da ajuda de vocês. Faltam R$187 de superchats ou Pix e 2 membros. 2 membros a gente fecha rapidinho, hein, gente? Quem é que vira umas membresia aí, enquanto a gente mostra a vergonha alheia da Zoe Martinez? Vamos ver juntos? Vamos lá. Fala de Prefeitura de São Paulo, falar de vereadora agora, Helder Maldonado, porque a gente tem a vereadora Zoe Martinez, mais uma vez esquecida, né? Não foi a primeira vez. Não, tá tipo as filhas da Adriana Bombom. Esquecida no pagode, a Zoe Martinez. Mas que coisa, hein, Zoe Martinez? Ninguém te quer por perto. Será que é porque você é cubana? Será porque as mulheres têm medo de você ser bonitinha e ficar perto dos maridos delas? Eu não entendo. Cíntia Chagas tem medo. Tem medo. Falou que ela estava escorada em Lucas Bove. Escorada! E mais uma vez a Zoe foi impedida de subir em caminhão de som. Ninguém quer Zoe Martinez por perto. Beze, por que será? É porque ela é cubana? É um preconceito aí? Ela é insuportável, né, Helder? A gente já viu diversos vídeos dela aqui, já trouxe a cara da Zoe Martinez algumas vezes, né? Tá aí uma coisa que nós e a Cíntia Chagas temos em comum. A gente não suporta a Zoe Martinez, né? Mas aí a gente também não suporta a Cíntia Chagas. É verdade.
Mas aí temos uma coisa em comum com a Cíntia Chagas, pelo menos isso, né? A vereadora Zoe se irrita por não ser convidada para caminhão de som de Bolsonaro e abandona ato. Sempre esquecida, né? Nas festas, nos convescotes, a Zoe Martinez nunca é chamada. Parlamentar paulistano chegou a ameaçar sair do PL. Sai, bicho. Você acha que os caras estão preocupados com Zoe Martinez? Essas ameaças que ninguém se preocupa. Segundo testemunhas, ela afirmou ao painel que se sentiu desrespeitada, mas nega que deixará a legenda. Até porque vai para onde, né? Pode sempre piorar, né? Pode para União Brasil. Tem sempre um espaço no União Brasil para esse tipo de gente. A vereadora paulistana Zoe Martinez, maior pesadelo de Cíntia Chagas, irritou-se durante o ato de Jair Bolsonaro na Avenida Paulista no domingo ao não ter sido chamada para o carro de som em que o ex-presidente estava. Por causa da superlotação, houve um revezamento de algumas autoridades para entrar no veículo. Segundo pessoas que viram a cena, ela ficou indignada e reclamou em voz alta que iria sair do PL. Em seguida, deixou o evento. Mais tarde, pelas redes sociais, fez um post que dava uma indireta na organização, dizendo que o segredo é ser puxa-saco. Você não sabia disso, Zoe Martinez? O segredo da extrema-direita é puxar muito o saco. Veja a Carla Zambelli, mas depois foi esquecida, tá, Zoe Martinez? A Zoe Martinez, eu tenho certeza que quer ser a nova Carla Zambelli, do Bolsonaro. Será? Tá? Assim, não é o que está acontecendo agora com a Carla Zambelli, mas ela quer um protagonismo, eu tenho certeza que ela quer algo maior, assim, deputada, né? Vai tentar sair por aí. Né? Nas próximas eleições, eu tenho certeza que ela tenta sair como deputada federal. Mas também pode dar uma de Joyce Hasselmann ali na segunda tentativa ter voto nulo, né? Porque do jeito que ela está se revoltando com o status quo ali da extrema-direita, ela não entendeu ainda, né? Ou ela não foi vista por ninguém, talvez nunca seja, né, enxergada. Ao painel, a vereadora disse que ficou chateada. Abre aspas para ela. Não tem a ver com palco ou vaidade. Não. Nunca, né, Zoe Martins? Nunca. As pessoas fazem por amor. Sem dúvida. Não, tem a ver com respeito. Nós, mulheres na política, já enfrentamos muita resistência só por estarmos aqui. Vem com o papo feminista agora, Zoe Martinez. Mais uma vez, olha ele. Olha quem aparece, o feminismo de ocasião. Ele sempre aparece em momentos assim. Não dá, né, Zoe Martinez? E quando somos deixadas de lado, ainda mais em eventos que representam uma luta que também é nossa, é impossível não reagir. Você está na extrema-direita, minha querida. Você queria o quê? A misoginia é a lei. Achar que mulher é incompetente é a lei, que é menor, que merece ser subjugada pelo homem, é a cartilha da extrema-direita. Você não conhece? Mas, além de tudo, tu é burra. Você não acompanhou? Você acompanhou de perto o bolsonarismo, Zoe Martinez? Você sabe que mulher para ele 150, não é um gente. objeto, na maioria das vezes. Agora vai se dizer decepcionada? Surpresa! Poupe, né? Que surpresa é essa? Sempre foi assim, a misoginia é a tônica do PL, da extrema-direita, eles apenas usam essas figuras para puxar votos, e quando elas não são mais necessárias, são descartadas, como Joyce Hasselmann, como a Carla Zambelli, que é pessoa que teve mais fidelidade canina ao Bolsonaro que a Carla Zambelli, e foi descartada como lixo, como um papel de bala, como um papel higiênico sujo. É natural que essas coisas aconteçam. E aí também você vai ter dentro dessa história ciúminho de esposa de político. Você acha que não tem? É claro que tem. Dentro dessa história, claro que isso também rola. Eu lembro que a Michelle era muito próxima dela. A Michelle Bolsonaro era muito próxima. E aí até mesmo reforça o seu ponto de vista de tentar fazer com que o nome dela fosse viável para as eleições de 2026 em nível federal ou em nível estadual. Não sei se ainda é esse o cenário que permanece dentro do PL Mulher, mas em algum momento foi. E a Carla Zambelli está em franca decadência. Não seria nada absurdo ela ocupar esse espaço que vai ser deixado pela Zambelli. Pode até se reeleger, mas não no mesmo patamar que foi em 2022, 2018, né? Sem dúvida não vai ser. E ela, continuando aqui, Helder Maldonado, ela disse que não pretende sair do PL, no entanto. Tenho divergências e, graças a Deus, também tenho coragem para falar delas. Ninguém tá nem aí. Tenho divergências.
Quem disse? Vereadora por São Paulo. Assim, o Valdemar da Costa Neto não vai nem dormir hoje. Nossa. É aquilo lá, né? Como uma vez muito bem lembrado, e olha que é uma pessoa incrível, José Wilker, né? Que comentava filmes, não lembro se era no Telecine, em algum outro canal, e ele falou mal de um filme do Tom Cruise. Mas aí ele completou, falando, eu acho que hoje o Tom Cruise nem vai dormir com a minha opinião. Tem que saber quem você é, tem que se colocar no seu lugar. Sabe, o José Wilker, que era um puta de um ator, cara fantástico, tem a noção de quem ele é, do que ele como comentarista é, você tinha que ter noção de quem você é, Zoe Martinez. Você é sei lá, você é uma falsa cubana, uma cubana que veio aqui para falar mal do Lula e para falar mal de Cuba. Esse é o seu personagem. Você é um personagem, Zoe Martinez. Sim. E é um personagem com data de validade também. Esse personagem vale ainda? Representa alguma coisa na discussão atual? Talvez já não tenha mais tanto peso, talvez já não tenha mais... Ô, Aneloria, vou explicar uma coisa para você. Já estão dando palco para mais uma bolsonarista, vocês não aprendem nunca. A gente sempre fala do nosso governo e dos nossos feitos, tá? Mas a gente tem que denunciar bolsonarismo, isso é jornalismo. Eles tentaram dar um golpe de Estado, gente. Eles tentaram dar um golpe de Estado, eles são notícia sim, tá, turma? Eles são notícia sim, a gente não pode ficar... Primeiro que assim, se fosse só para falar do governo, a gente faria propaganda, a gente não faria jornalismo. E o Galãs tá certo de falar da Zoe sim, vamos lá. Tanta validade, e é descartado mesmo. Vários foram descartados pelo caminho. É assim quando você não tem um partido, quando você tem, na verdade, uma milícia política digital que vai agir por conveniência e que também é recheada de misoginia. E aí tem o ponto dela não contar com o Revide. Ela viu tanto de misoginia compartilhada pelo Bolsonaro, por todos os correligionários do Bolsonaro, não chegaria nela? Claro que chegaria nela, vai chegar em todas elas. Algumas vão aturar melhor, outras não vão tolerar de uma maneira tão boa, né? Porque algumas pessoas, elas podem desdenhar do feminismo, estou dizendo de mulheres. Só que em um momento da vida delas, e esse momento vai chegar, elas vão acabar lançando a cartada do feminismo freestyle. Sim. Elas vão ser alvo de misoginia, vão ser alvo de alguma agressão, de um assédio, de um relacionamento tóxico. Aí elas vão perceber que a discussão, ela é válida. E essa moça, por exemplo, vocês falam no negócio de dar palco, essa moça já tá... A Folha de São Paulo, que tá cada vez virando um jornal bolsonarista, tá dando espaço para essa mulher. Se a gente não falar, gente, quem é que vai falar? Quem é que vai falar? E ajudem mandando Pix, tá, gente? Pra gente ter estrutura pra gente fazer esse giro de notícias, embrulhando para vocês o que vocês precisam saber do dia de hoje para discutir, mandando superchat ou super sticker, lembrando que valores altos, vocês podem ganhar caneca, podem ganhar curso e ganham livros em PDF, como esses dois aqui que eu já publiquei. Vocês notaram agora que não tem mais propaganda dos vídeos? Pois é, solucionei o problema lá e a gente vai seguindo, fazendo bem o nosso trabalho. Vamos lá. E ela vai te proteger também. Ela continua e termina que... Eu tenho divergências, graças a Deus também tenho coragem de falar delas, mas tenho algo ainda mais importante que isso, palavra. Tem palavra. Mas no fim ficou escorada no trio elétrico. Quando me comprometo, eu cumpro. Não dei motivo para que se levantassem dúvidas sobre a minha lealdade ao partido ou ao nosso projeto. Mas quem se preocupou com isso? Ninguém se preocupou com isso. E acrescentou, continuo firme porque acredito nas ideias, nas pessoas que caminham comigo e principalmente no que podemos construir juntos. Espero, porém, que o respeito seja sempre uma via de mão dupla. Tá aí a vereadora que realmente eu não tenho a mínima ideia, e não tenho a minha ideia mesmo do que ela fez, do que ela vai fazer, do qual é o plano de governo. Bom dia, dela, Marcelo. Que não é a lacração, Bom dia, é a agenda, também é a agenda contra os trans, contra a ideologia de gênero, que eles tanto falam, como é do Forjado na Guerra, como é de outros vereadores também, que estão aí para fazer videozinho. Não tem projeto, cara, não tem nada. Se você perguntar para uma pessoa, perguntar para o seu tio bolsonarista, vai ser que nem aquela galera que vai para Paulista. Você pergunta para elas, e aí, mano, o que o Bolsonaro fez de fato? Vai, o que os vereadores, deputados bolsonaristas fizeram? Não, fizeram muita coisa boa. Fizeram o quê? Não, fizeram aí, foram contra o Xandão. Tá, mas assim, algo prático
que tenha afetado a tua vida de alguma maneira. Não, fez muita coisa. Não fez porra nenhuma. Você não consegue nem dizer, tanto que você não consegue dizer. É muito blá, 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 é muito auê. Hoje mesmo eu recebi um áudio de um camarada, que é em grupo, né? Em grupo, assim, recebi o áudio. O cara falou, não, porque o Lula acabou com as nossas reservas cambiais, acabou com o dinheiro em caixa. Brother, nada disso é verdade. Isso é tudo fruto da imaginação fértil dessa galera, tá? Eles não têm nem base, eles não têm argumento para criticar o governo e nem para defender o governo que eles apoiam. É tudo nesse nível do eu acho, é a minha opinião, é o que eu acho, tá uma merda. É só ver aí. Só ver aí o quê? É que nem o Rubão falando pro Congresso. Mas quem disse? Não dizem, mas quem? Cadê o decreto? Quem falou? Tá tudo aí, o pessoal tá falando. Que pessoal? Mostra aí, velho. Não, mas ó, tem esses dados aqui. Não, mas esse dado não pode. Esse dado aí é corrompido, esse dado é de comunista. Ah, então vai tomar no cu. Queria a autoestima do político de direita. Mãe, o tio Bozo não me deu atenção. Suelen Ferreira fala. É ridículo, né? O Bolsonaro não me deu atenção, não deixou eu subir no trio elétrico pra eu falar minhas groselhas. Ah, vou chorar aqui, eu acho muito feio. Agora eu sou feminista. Vai, mano, papinho mole. Quem quer dinheiro é uma... Oi! Eu tenho uma solução que vai te deixar milionário. Trabalhe enquanto eles dormem, que você vai chegar ao seu... Então é isso, gente. Esses são os queridíssimos da Galãs Feios. Fala, pessoal da Folha Democrata. Aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.